Às vezes nos sentimos nas maiores turbulências da vida. E quando procuramos alguém para conversar, para desabafar, para abrir, nós descobrimos que não estamos só nessas turbulências. E é o que nós vamos aprender hoje com o nosso devocional da The Holiness, o nosso pão diário. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com você, família? Tudo bem? Queridos, hoje é dia 11 de fevereiro de 2025 e o tema do nosso devocional é um presente imerecido. Conta a história da irmã Karen Pipo. Essa irmã, ela estava passando por grandes tempestades na vida, grandes turbulências, muitas dificuldades. E ela encontra com uma amiga que ela conversa, que ela desabafa, e só então ela descobre que aquela sua amiga estava passando por turbulência muito maiores do que ela. Era turbulência na família, turbulência com os filhos, turbulência com o marido, turbulência no trabalho. E mesmo assim aquela amiga lhe deu um presente. Ela ouve com atenção, né? Não existe um maior presente do que esse, de ser ouvido por alguém que se interesse pela nossa causa, que se interesse pelas nossas conversas, que se interesse por nós, né? Então aquela amiga ouviu, conversou com ela e ainda deu um presente. Só depois ela descobre que aquela amiga estava em situações muito piores, muito mais turbulenta do que ela. Mesmo assim, além de dar ouvido, ainda presenteou. Assim também o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 16, ele disse que Jesus Cristo, ele morreu por todos nós, mesmo sendo nós pecadores. Ele morreu e o apóstolo Paulo disse, sendo eu o pior dos pecadores. Olha, e o apóstolo Paulo se coloca na categoria do pior. E eu pensando aqui que sou santinho, né? Irmãos, Jesus, ele nos deu o maior presente que um ser humano pode receber. Esse presente se chama salvação, se chama graça. Graça quer dizer favor imerecido, né? É Deus dando ao homem aquilo que o homem não merece. Porque o que nós merecemos por tudo que a gente faz? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o que nós merecemos deveria ser a morte, ou é a morte, mas Cristo, ele entra como substituto, morrendo em nosso lugar e oferecendo a nós a graça, um favor imerecido, um presente que nós não merecia. Vamos para frente? Agora a nossa leitura diária, né? Estamos no livro de Levítico, capítulo de número 11. E eu gosto de cardápio. Quando eu vou no restaurante, que eu pego aquele cardápio, eu escolho aquilo que eu quero comer. Às vezes tem restaurante que eles querem empurrar de goela abaixo os pratos que eles fazem, né? Outro dia até minha esposa surpreendeu, eu falei, não, eu não vou comer aquilo que vocês querem que a gente coma, né? Eu vou escolher. Então é bom a gente escolher. E sabe o que acontece? Nós servimos a um Deus que ele já deixou lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, um cardápio. Mas que cardápio? Ali tá os animais puros, os animais impuros, os animais que deveriam comer, os animais que não deveriam comer. E estão lá, como até uns, né, trazem aí, vou dizer uma relação aí para você. O cardápio lá de Levítico 11 diz assim, vocês não podem comer camelo, vocês não podem comer coelho, vocês não podem comer lebre, vocês não podem comer porco, vocês não podem comer... E tem um monte de outros alimentos. Mais interessante é que há pessoas que só pegam a única carne aqui, carne de porco. Por quê? Porque há uma passagem bíblica que os porcos, né, que os demônios estavam numa pessoa, Jesus expulsa os demônios daquela pessoa lá na cidade de Gadara, e a Bíblia diz que os demônios dizem, Senhor, então permita que nós entramos naquela manada de porcos. E o Senhor disse, vai, ide. E eles entraram naquela manada de porcos que pularam dentro do mar e morreram, né, no despenhadeiro, e os porcos todos morreram. Então, é por isso que algumas pessoas só levantam as mãos para dizer que nós não podemos comer carne de porco. Mas como os porcos caíram dentro da água, a gente não pode comer carne de peixe. E aí? Né? É só um ponto de vista nosso. Mas, enfim, ali está um cardápio que foi dado por Deus para o povo de Israel, dizendo, vocês podem comer esse animal, esse aqui não, esse aqui não. Por quê? Como Deus sabe o que tem em cada um dos animais, em cada célula, em cada parte daquela carne, né? Ele sabe os ingredientes que tem, e sabe os ingredientes que faz mal e os ingredientes que não faz mal. Por exemplo,
já houve-se enfermidades e doença tirado que veio da carne do macaco. Alguém comeu e essa carne trouxe doenças e daí por diante, né? Então ali a Bíblia proíbe de comer morcego, comer rato, comer cobra, comer até jacaré. A Bíblia proíbe comer jacaré, proíbe comer lagartixa, largato e um monte de outra coisa. Tudo isso no Antigo Testamento. Tá bom, pastor? Isso tudo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele escreveu, ele disse, comer de tudo que vender no açougue. Então, quando a gente vai lá, tem um pedaço aí de tatu? Tem. Então, corta um pedaço aí de tatu que a gente vai comer. Ah, tem um pedaço de tamanduá? Tem. Então, corta um pedaço desse infeliz aí que a gente vai comer. Ah, tem um peixe aí com a barbatana? Tem. Então, traz aí um punhado aí que a gente vai comer. Tem camarão? Tem. Vamos lá comer. E daí por diante. E porque o povo de Deus come? Tem carne de porco? Tem. Aquele filé bem, sabe? Daí por diante. O texto finaliza lá em Levítico capítulo 11, dizendo, Deus falando para Moisés, fala para o povo não comer nada disso, santifique-se a mim, sacrifique-se, né? Se santifique-se, consagrem-se, porque eu sou Deus, sou santo, e eu quero um povo santo. É assim. Levítico capítulo número 12. Irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso. A Bíblia Sagrada, ela tem de tudo, até os cuidados de Deus pela mulher grávida. Aí a Bíblia diz, olha, quando uma mulher estiver grávida, ela tiver um filho, e o filho for homem, ela vai ficar impura durante 30 dias, como se estivesse no seu período menstrual, ela não vai tocar em nada, tudo quanto ela tocar pode ser tornado imundo, ele preservando, né, a saúde da mulher pós-parto, pós-gestação. Que Deus tremendo, né? E hoje a medicina, quando uma mulher tem um filho, eles dão um período ali para se guardar, para ela evitar fazer qualquer trabalho forçado, qualquer trabalho manual, qualquer trabalho que lhe traga uma dor maior, uma consequência maior. Né? Mas isso já estava prescrito na própria lei de Deus. Então, aí diz ainda o texto assim, olha, mas se ela tivesse uma filha e essa filha for mulher, o período que ela vai ficar em descanso é maior. O período que ela vai ficar até se restaurar é um período maior. E se Deus determinou isso, é porque ele sabe. Aí entra aí, mas finaliza também dizendo mais uma vez para o povo de Israel, porque eu sou Deus, sou um Deus santo. Né? Então Deus sempre vai exigir santidade do seu povo. Há pessoas que querem viver querem viver como se Deus não existisse. Né? Vale a pena, mais uma vez, vale a pena você ler o livro de Levítico e ver quantas palavras ele vai falar sobre o sangue, sobre o sacrifício, sobre santidade, sobre santificar-se. Mas, finalizando aí no livro de São Mateus, capítulo de número 26, versículo 1 ao 25, o texto bíblico mostra ali Jesus dizendo para os seus discípulos, olha, daqui a 2 dias, o Filho do Homem será entregue, será morto e crucificado. E depois a Bíblia diz que os discípulos o procuram e diz, Senhor, olha, daqui a 2 dias vai ser a Páscoa, onde nós vamos celebrar a Páscoa? E o Senhor disse, ide até a cidade, lá vocês vão encontrar um homem, e digam para ele que o mestre precisa da casa, que o Senhor precisa da casa para celebrar a ceia com os seus amigos. E a Bíblia diz que os discípulos vão, encontram a casa, arrumam a casa, e lá eles celebram a ceia, celebram a Páscoa do Senhor. E enquanto eles estavam celebrando a Páscoa do Senhor, vejam só, a Bíblia diz que antes, vamos voltar um pouco antes aí, a Bíblia diz que tem um jantar lá em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Jesus vai para a casa de Simão, o leproso. Enquanto estão lá na casa de Simão, o leproso, há uma mulher que chega com um frasco de perfume, né, de alabastro puro, derrama sobre Jesus, derrama sobre os seus pés, seca, né, os pés do Senhor com os seus cabelos. Alguém olha e diz assim, que desperdício. Que desperdício. Lá no livro de São Mateus diz que todos os discípulos reclamaram do desperdício. Porém, em outros livros, inclusive no Evangelho escrito por João, diz que quem reclamou foi Judas, ou pelo menos quem encabeçou esta reclamação dos valores financeiros daquele frasco que a mulher estava derramando. E ele disse, por que não dá aos pobres? Aí Jesus disse, os pobres sempre estão convosco, mas essa mulher fazendo esse ato, ela está me ungindo para a minha sepultura. E o nome dela vai ser lembrado em toda a terra. Por onde o evangelho for pregado, vão falar do nome dessa mulher. E hoje eu estou falando, o nome dela era Maria.
Muito bem. Aí a Bíblia diz que enquanto Jesus estava aqui nesse jantar, nesse almoço, lá no templo, lá na sinagoga, lá na casa de Caifás, que era sumo sacerdote, estava reunido com os homens da época, com os fariseus, com os supervisores do templo, né, com os saduceus, tudo ali reunido. Como nós vamos pegar a Cristo? Como nós vamos matar? Eles estavam procurando uma maneira de matar a Jesus, mas não na Páscoa, para não chamar a atenção de alguém. A Bíblia diz que quando termina aquele jantar, Judas, por aqui, né, com aquela situação, porque Jesus criticou ele lá, Jesus falou algumas coisas para ele. Ô Judas, a mim você sempre tem, os pobres vocês sempre têm, mas a mim nem sempre tem. Ali fez assim, foi a gota d'água para Judas fazer aquilo que estava planejando. A Bíblia diz que Judas sai dali e vai direto falar com os homens que estavam reunidos e pergunta: se eu entregar Jesus, o que eu ganharei com isso? Pagaram para ele, na hora, tá aqui, 30 moedas de prata. Às vezes, quando a gente fala em 30 moedas de prata, tem pessoas que pensam que era pouco dinheiro, mas não era pouco dinheiro. Era muito dinheiro, porque aquele dinheiro deu para comprar um campo, deu para comprar um terreno grande, deu para comprar como se fosse um aquele de terra ou mais. Então, os 30 moedas era muito dinheiro. Tá? E até um denário, que foi o valor daquele perfume que Judas achou um absurdo ser derramado ali, era quase um ano de serviço. Agora imagina 30 moedas, provavelmente 30 denários, seria 30 anos de serviço. Era muito tempo de serviço. Eu acredito nesse valor, né? Mas tem que olhar lá as tabelas de valores que tem na Bíblia, ou no final da Bíblia. Algumas Bíblias traz o valor exato, mas como eu não estou aqui para falar essas coisas minuciosas, né? Então vamos para frente aí. Então a Bíblia diz que Judas vai lá na ceia, né, onde Jesus está reunido, e quando chega lá, a Bíblia diz que enquanto eles estavam comidos, o Senhor diz: um de vós vai me trair. E todos perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Aí Judas diz: porventura sou eu? E Jesus diz: tu disseste. É aquele que molha comigo o bocado. E ele molha o bocado, coloca na boca. E Jesus diz para ele: vai e fazes aquilo que tens para fazer. No livro de João diz que Satanás já havia entrado no coração de Judas. Judas já havia vendido Jesus, já estava com o seu dinheiro, e agora ele levanta-se e vai entregar Jesus ao sumo sacerdote, e vai dizer onde Jesus estava nas próximas horas. Amanhã tem mais, e nós vamos discorrer isso aqui mais para frente. Mas um ponto aqui que eu quero dizer: cuidado, esta noite nós podemos se tornar um traidor. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida buscando a presença de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-ei e me acharei de todo o coração. Quando me buscar de todo o coração. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Aqui foi o Devocional da The Holy Ness. Um abraço.